Irmãos, todo mundo lembra o tema que nós estamos trabalhando aí nesse ano, vai ser no ano todo, mas principalmente estamos abordando em janeiro? Todos lembram o tema? Como é o tema? Buscando um reavivamento. A nossa divisa está em Abacuque 3:2. Só vou ler para relembrá-los. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. E em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa divisa lá nos lembra que nós temos que clamar a Deus para que Ele realize em nosso tempo as mesmas obras que Ele realizou no passado. Porque Ele é um Deus que pode fazer o que Ele bem entender, porque Ele é Deus e não há limites para o seu poder. Então hoje eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6, e nós vamos estar lendo o texto dessa manhã. Isaías, capítulo 55, a partir do verso 6, já foi projetado, vamos ler. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom agrado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o espinho, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será destruído. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse culto, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos e a liberdade que nós temos de te louvar e te agradecer e te engrandecer pelo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. Que essa manhã o Senhor possa me usar como uma ferramenta, Pai, para transmitir à tua igreja a tua mensagem, para que a tua igreja seja edificada, para que a tua palavra venha de encontro às necessidades dos corações que estão aqui. Abençoa também os que nos assistem pela internet, o Senhor sabe quem está nos assistindo e a necessidade também desse irmão. Que o Senhor possa me usar apenas como uma ferramenta que sou, para ser usado em tuas mãos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar, me deram um tema, me deram não, o pastor Jadson me deu. Crer no poder da transcendência de Deus. Bonito, né? Essa palavra transcendência. Nós falaremos hoje sobre a transcendência de Deus, sobre o poder de Deus que transcende todas as coisas, todas as épocas, todas as gerações. Nós não clamamos em Abacuque, nós não estamos repetindo todos os cultos, realiza de novo em nosso tempo as tuas obras, não é isso? Então, nós cremos e estamos falando também que Deus é um Deus transcendente, que pode transcender época, tempo e limites de qualquer natureza para realizar o que Ele fez lá atrás também em nosso tempo. Porque Ele transcende todas as coisas, Ele não tem limites como eu e você. Ele é Deus. Primeiro a gente tem que entender o que é a palavra transcendência, né? A palavra transcendência significa aquilo que excede aos limites normais, a natureza física das coisas e do tempo. Vou repetir. Transcendência significa algo ou aquilo que excede aos limites normais e a natureza física das coisas ou do tempo. Quando nós falamos que Deus ele é um Deus transcendente, nós estamos declarando que para Ele não existe impossibilidades. Ele é um Deus que transcende qualquer situação.
Ele é um Deus que para Ele tanto faz se está uma tempestade, Ele vai lá e acalma. Para Ele tanto faz se tem que passar um mar, Ele vai e abre. Porque para Ele não tem limites de natureza, não tem limites de tempo, não existem impossibilidades para o nosso Deus. Esse é um Deus com o poder transcendente. Um Deus que não está sentado aqui na terra, está sentado no mais alto e sublime trono, como o próprio profeta Isaías declara. Ou seja, o seu poder não tem limite e nós cremos nisso, por isso clamamos um reavivamento na sua igreja. Apenas Deus pode reavivar os corações. Não sou eu ou qualquer outro pastor que pode reavivar alguém. Mas é o Espírito Santo de Deus que sempre causou reavivamentos e causará, em nome de Jesus, reavivamento em nosso meio. Apenas Deus. Portanto, Deus ele não pode ser abalado, Ele não pode ser surpreendido, Ele não pode ser frustrado, Ele não perde as rédeas da situação, o controle sempre está nas suas mãos, independente do que aconteça. E quando eu falo independente do que aconteça, é literal. Independente do que você viva ou que você passe, Ele está no controle de todas as coisas sempre. Sempre. Olhe para o seu irmão e fale, Deus não perde o controle. Ele não perde o controle. Irmãos, esse texto que nós lemos, de Isaías escreveu esse livro aproximadamente no ano 686 a 650 antes de Cristo, porque o calendário era decrescente, senão vocês vão falar, inverteu aí a ordem. Não, é que era decrescente mesmo. Deus chamou Isaías para profetizar ao povo um castigo que viria à nação, assim como o Abacuque também foi chamado para pregar arrependimento ao seu povo, porque mais uma vez o povo de Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Quantas vezes nós vemos isso na Bíblia? Com Isaías não foi diferente. Mais uma vez o povo estava corrompido e afastado do Senhor que os tirou do Egito e que fez todas as maravilhas que o pastor Dionísio falou, fez um apanhado bem legal para nós aí no domingo passado. Ele é o Deus de Israel e o tempo todo o povo era levado de um lado para o outro sem firmeza. Era levado por outros deuses ou por homens que apareciam em meio ao povo. Eles constantemente se desviavam do foco que é o Senhor. Portanto, Isaías é chamado para pregar castigo à nação. Uma das principais profecias de Isaías, que está lá no capítulo 39, Isaías ele profetiza que a Babilônia invadiria Israel e levaria cativo para a Babilônia o seu povo. Lá no capítulo 39 ele profetiza isso. E essa profecia só se cumpriu depois que Isaías morreu. Foi o mesmo Isaías que profetizou a crucificação de Cristo 700 anos antes dele nascer. Ou seja, nós estamos falando de alguém que foi extremamente usado por Deus. Porque tudo se cumpriu. Em outras partes a Bíblia diz que Deus, o Senhor diz, saberão que eu falei quando o que foi falado se cumprir. Então Isaías foi boca de Deus no meio do seu povo. Bem, isso aconteceu. O povo foi exilado, o povo foi para a Babilônia, ficaram lá por volta de 70 anos sofrendo, exilados, amargamente, por causa do castigo que Deus pôs em cima do seu povo pela desobediência e pela corrupção do povo e pela falta de foco. Um povo que não tem foco em Jesus é um povo totalmente perdido, porque em tudo que é aquilo que ele se agarra um dia vai se desfarelar e ele não terá mais aonde se apoiar. Portanto, irmãos, algo interessante é entendermos que mesmo quando vem castigo sobre uma nação, é permissão de Deus. Porque Ele não perde o controle da situação. Jamais. Ontem eu comentei com os jovens que nós vemos muitos cristãos aí, principalmente na época que nós vivemos de eleições, e um gosta do um e outro gosta do outro, e assim vai. Vemos muitos cristãos desesperados, porque o que ele julgava ser o correto não aconteceu. Ora, será que Deus perdeu o controle da situação? Será que Deus perdeu as rédeas? Será que Deus cochilou?
Então por que é que muitas vezes nós cristãos nos preocupamos com coisas que não deveria ser a nossa prioridade? Se o povo de Deus realmente confiasse na soberania, na transcendência do poder de Deus, não viríamos cenas lamentáveis como nós vimos poucos dias atrás. E aí eu não estou falando de lado de cá ou do lá, porque o de lá também já fez, então, enfim, é uma bagunça. Pessoas entrando, quebrando e orando, mostrando a Bíblia, a mesma Bíblia que diz, bem-aventurados os pacificadores. Infelizmente a igreja se envolveu nisso de formas negativas, porque essa não é a nossa luta, nós não somos daqui, somos forasteiros. Estamos passando por aqui, mas a nossa morada não é aqui. O cristão que tem os seus olhos mais voltados para essa terra do que para a glória dos céus precisa rever os seus conceitos. Não somos daqui. Não é a nossa morada aqui. Estamos de passagem e governados pelo Senhor nosso Deus, que transcende todas as épocas, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Comentei com eles ontem também, nós temos um grupo de pastores. Tem um monte de pastor, eu nunca vi tanto pastor. E beleza. E eu entrei nesse grupo, né? Falei, vamos lá, né? Com certeza vai ser edificante para a minha vida. Vamos postar coisas edificantes. Irmãos, o grupo do futebol que eu participo é mais evangelizado do que o grupo dos pastores. É um ataque de lado de cá, eu comentei com você, né, Flávio, várias vezes. É um ataque de lá e de cá o dia inteiro no WhatsApp. Às vezes eu abro o WhatsApp e tem 200 e tantas mensagens. Não são todos os pastores que participam. Tem, vamos pôr, 200 e poucos pastores, 300. Uns 70, 80 participam dessa... 70, 80. Participam dessa conversa. Por que você é incrédulo? Por que você não enxerga o que eu enxergo? E uma discussão diariamente por causa de política. Irmãos, se esses pastores gastassem o tempo que eles gastam no WhatsApp preparando sermão e orando pela sua igreja, teríamos igrejas bem mais alimentadas do que temos. Se cristãos gastassem tanto tempo orando e lendo a Bíblia como gastam com assuntos relacionados à política, teríamos muitos cristãos maduros na fé. Mas sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes o povo de Deus está perdendo o seu foco, assim como o povo de Israel perdeu na época de Isaías. Essa não é a nossa luta. A nossa luta não é essa. Já temos gigantes demais para enfrentar todos os dias com os nossos pecados e as nossas falhas. Se nós gastássemos o nosso ímpeto e a nossa força na direção correta, nós cresceríamos muito mais e seríamos muito mais avivados. Foi o tema que eu falei com eles ontem. Nada muda se você não mudar. Muito se espera de 2023, mas se nós tivermos as mesmas atitudes dos anos anteriores, nada vai acontecer de diferente. Bom, tomar mais uma água. Versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7 diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom agrado o seu perdão. Essa parte da profecia de Isaías, ele já está profetizando, ele já tinha profetizado já no capítulo 39 o exílio que viria da Babilônia, mas depois do exílio ele também profetizou o tempo que o povo de Israel viveria em paz e em prosperidade. Isaías também profetiza a restauração do povo. Ele profetiza o castigo, mas também ele profetiza que Deus os tiraria da Babilônia e restauraria o povo. Então ele profetiza a parte da dor, mas também a parte da alegria. E essa já é a parte da alegria. E ele diz que quando fossem restituídos, voltem-se para o Senhor para que não aconteça novamente. O ímpio abandone o seu mau caminho, voltem-se para o Senhor de todo o coração, porque Ele é Deus e dá de bom agrado o seu perdão. Talvez na época de
de Isaías, o povo pensasse: poxa, eu já pequei demais, me corrompi demais, não tem mais jeito, vamos continuar nos maus caminhos, vamos continuar fazendo o que a gente tem que fazer mesmo e está tudo certo. Mas ele diz: voltem-se para Deus, que de bom grado dá o seu perdão. Em outras traduções fala: voltem-se para Deus, que é um Deus perdoador. Por mais que Deus castigue o seu povo, Ele é um Deus que perdoa quando essas pessoas que querem perdão voltam-se de todo o coração para Ele. A questão não é se Deus vai perdoar ou não. A questão é aonde está o seu coração. A questão não é se Deus vai perdoar ou não, porque faz parte da essência de Deus perdoar o seu povo, porque Ele é um Deus benevolente e perdoador. A questão é, estamos nos voltando de todo o coração para Ele? Essa é a questão. De Deus não se duvida, de Deus não muda, Ele é imutável. Ele é transcendente. Não pensa como nós. A questão é, os nossos corações estão voltados para Ele? Será que estamos com o foco em Cristo? Essa é a questão. Será que o nosso foco não é outro? Será que não gastamos muito mais energia com outras coisas debaixo desse sol? E muitas vezes nos esquecemos do principal motivo para qual Deus nos resgatou do lamaçal do pecado. Como diz em Efésios 2, Ele nos resgatou quando estávamos mortos em transgressões e em pecados, para praticarmos as boas obras que Ele nos preparou para praticarmos. Será que nós estamos com o coração focado nisso? A Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Se nós obedecermos o que Cristo disse. Se obedecermos o que Paulo disse em Efésios. A nossa luta não é qualquer outra do que anunciar o evangelho de salvação para o perdido. A nossa luta não é qualquer outra senão viver para o nosso Deus que nos resgatou quando ainda estávamos mortos em transgressões e em pecados. Salomão diz em Provérbios que tudo é correr atrás do vento. Vocês já leram isso? Tudo é correr atrás do vento. O que ele está dizendo? Que as pessoas, elas correm atrás dos seus objetivos e isso é bom, isso é muito bom. Corram mesmo. Mas sabe por que ele está falando isso? Porque tudo que nós vemos e tocamos um dia vai desaparecer. E a única coisa que vai ficar para mim e para você é a glória dos céus. Tudo isso daqui um dia vai desaparecer. Será que muitas vezes nós não estamos colocando coisas e pessoas em prioridade na nossa vida do que o nosso Deus? A única coisa que ladrão não rouba e traça não destrói é a nossa morada celestial. O resto tudo vai perecer. Por isso que eu digo, o cristão tem que estar com seus olhos lá em cima. Busque a Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Semana passada eu acabei indo num velório de uma moça de 22 anos apenas, muito triste, que foi trabalhava numa cozinha, acabou havendo uma explosão ali e ela acabou falecendo. 22 anos. Será que ela poderia imaginar que aquilo iria acontecer? Onde estava o coração dela? Muitas questões começam a surgir, né? Será que ela era cristã? Será que o coração dela era voltado para Deus? Como será que era? Nós não saberemos, quem sabe é Deus. Mas e de você? E de mim? O seu coração está no caminho certo? Lembra do jovem que chegou para Jesus e falou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: você sabe. Vá lá e faça isso, aquilo outro. Mas Jesus só citou os mandamentos da segunda tábua, aquilo que um cidadão comum consegue fazer. Não roube, não mate, não adultere. Senhor, eu tenho feito isso desde a minha adolescência, não foi isso que ele disse? Senhor, você está falando com o mestre. Você está falando com a pessoa que é um exemplo na sociedade. Jesus falou: que bom. Só vai e vende tudo que você tem e depois me siga. E ele se afastou triste porque tinha muitas riquezas. Um homem exteriormente obediente à palavra de Deus, mas o seu coração preso nas suas riquezas. Não adianta nós termos uma aparência de cristão e por dentro nós estarmos com o nosso coração num lado contrário do que está Cristo. Temos que focar a nossa vida nele. Independente de governo, daqui 4 anos assume outro, daqui 4 anos assume mais outro, e assim vai.
Mas o governo de Deus na nossa vida, ele é eterno. Ainda que um pai abandone o seu filho, ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu jamais o abandonarei. Não é assim que diz o Senhor? Do versículo 8 e 9, nós continuamos a leitura. Ele diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, o pensamento de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aqui, em nome de Deus, porque Deus declara a sua transcendência. É aqui que ele declara a sua transcendência. Eu não penso como vocês, o meu caminho não é o de vocês. Essa palavra no hebraico, caminhos, pode ser traduzida também por caráter, por essência. É a mesma coisa de Deus estar dizendo: olha, eu não tenho a mesma essência de vocês, eu penso diferente de vocês. Pois o povo poderia pensar: olha, nós não temos mais jeito, vamos nos entregar à corrupção, vamos nos entregar ao pecado, não dá para voltar mais. Mas Deus diz que Ele perdoa, por quê? Porque Ele não pensa como nós pensamos. Ele é Deus, está no mais alto e sublime trono. Ele é diferente de nós. Ele profetiza o exílio, ele profetiza a bonança depois, porque ele escreveu toda a história. É o próprio autor falando para nós o que irá acontecer. Ele transcende todas as épocas, ele é soberano. É isso que nós temos que crer. Ele é um Deus amoroso. Muitas vezes, irmãos, quantas vezes nós não julgamos as pessoas pelas suas aparências? Quantas vezes nós não somos parciais nos nossos julgamentos e acabamos sendo injustos com as pessoas? Quantas vezes nós não queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos? Quantas vezes nós não queremos fazer coisas que provêm do nosso coração? Mas Deus, Ele diz: eu não penso como vocês. Se o meu povo se arrepender e voltar a mim de todo o coração, eu o perdoarei. Alguém aqui já evangelizou alguém e disse: olha, eu não roubo, não mato, não faço nada de errado, eu estou bem. Olha, tem tantos assassinos por aí, vixe, tem tantas pessoas ruins nesse mundo, não é? Então eu não estou tão mal. Pessoas que conseguem olhar para o erro dos outros, mas não olham para dentro de si mesmos. Eu sempre uso aquele exemplo do ladrão na cruz. Um assassino, um ladrão, um criminoso, que provavelmente fez muitas famílias chorarem na época. Ele se arrependeu ali nos 45 do segundo tempo, nos acréscimos, né? E o que aconteceu? Jesus disse para ele: eu garanto que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque aquele que se volta para Deus de todo o seu coração recebe o perdão. Não há perdão de pecado se não houver primeiro arrependimento. Não há perdão de pecado se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. É essa mensagem que Isaías está levando para o povo. Olha, Deus vai castigá-los, mas Ele vai tirar vocês desse exílio. E quando isso acontecer, voltem-se de todo o seu coração para Ele. Porque muitos dos castigos no povo de Israel foram por desobediência, por vida contrária ao que a palavra de Deus ordena. Mas Deus nunca deixou o seu povo desavisado. Deus nunca deixou de falar a tua palavra. Deus nunca deixou de falar o que viria. E graças a Deus Ele não é como nós. Não é? Porque se Ele fosse como nós, ninguém seria perdoado, ninguém seria salvo. Porque pelas nossas próprias forças jamais conseguiríamos ser salvos. Ou vocês acham que Deus olha lá de cima e vê um mais bonitinho que o outro, um mais cheiroso que o outro, um mais bonzinho que o outro? Será que é assim? Não. Ele nos perdoou porque faz parte de sua essência perdoar o seu povo. Porque Ele deu o seu Filho na cruz do Calvário para morrer pelos seus e pelos meus pecados.
Não tem nada a ver comigo ou com você, tem a ver com o amor dele por nós. Estamos aí no ano, clamando avivamento, avivamento, avivamento. Mas primeiro nós temos que voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Coloque a sua vida inteiramente em Deus. Coloque as suas expectativas inteiramente em Deus. Coloque a sua esperança inteiramente em Deus. No versículo 10 e 11 diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela e produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Deus diz que tão certo como os padrões naturais, os padrões da natureza, que caem a chuva, caem a neve por um propósito, assim também é a palavra dele. Não voltará para ele vazia, no sentido que ela cumprirá o propósito. A palavra de Deus, ela não é lançada em vão. Muitas vezes nós vemos pessoas que ouvem a palavra e parece que nada acontece, a pessoa não se converte e tal, mas aquilo teve um efeito nela, porque se a palavra de Deus não a salvou, a palavra de Deus alertou da condenação. Por isso que perante Deus todos nós somos indesculpáveis. É por isso que perante Deus todos nós somos indesculpáveis. Ninguém peca inocentemente. Ninguém pode chegar perante Deus e dizer: Senhor, eu não sabia. Porque a palavra está sendo anunciada, ou para a salvação, ou para avisar da condenação. Ela cumpre o seu propósito. Continuando, irmãos, no versículo 12 e 13. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e no lugar de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor em sinal eterno, que não será destruído. Aqui é a saída do povo da Babilônia, que aconteceria depois que Isaías morreria. Lá na frente, ele já está falando: olha, vocês sairão com alegria de lá. Eu sou um Deus que não esqueço do meu povo. Vocês serão castigados por um tempo, mas vocês sairão de lá com júbilo, com alegria, cantando e louvando. Ele ainda até usa algumas metáforas da natureza, das árvores. Dizendo para o povo: eu sou um pai que disciplino, mas que eu amo. Porque disciplina também é amor. Muitas vezes nós vemos esse tabu aí na sociedade, né? Ah, mas disciplinar o meu filho, coitado. Quem falou que disciplina não é amor? Salomão diz em Provérbios que a vara da disciplina tira a insensatez do coração da criança. E muitas vezes nós pensamos ao contrário, porque nós temos o nosso senso comum de justiça. Nós queremos padronizar as coisas do nosso jeito. Mas Deus é um Deus que desde o começo dos tempos disciplinou o seu povo e nem por isso ele deixou de nos amar. Se o amor de Deus por nós fosse medido por sofrimento, então ele não amou Paulo. É isso? Se o amor de Deus por nós é medido apenas pelas bênçãos, coitado de Paulo, que sofreu, foi disciplinado. Gente, temos que voltar para Deus de todo o nosso coração. O mesmo Deus que te ama e te resgatou do pecado é o mesmo Deus que permite que coisas aconteçam na nossa vida para nos colocar de joelhos perante Ele. O mesmo Deus que te ama e que te promete bonança e vida eterna é o mesmo Deus que muitas vezes aperta o calo ali para você prestar atenção em algumas coisas que antes você não prestava. Foi assim com a vida de Jó. O que Jó falou no final da sua história? Apenas ouvia falar do teu nome, hoje os meus olhos te veem. Jó, no começo da sua história, a Bíblia diz, Jó era um homem íntegro e justo. A gente não estava falando de ímpio. A gente não estava falando de pessoas desviadas. Estávamos falando de um homem íntegro e justo.
E Deus permitiu que ele passasse tudo aquilo para que ele tivesse uma experiência com o Senhor. Porque no final da sua vida ele fala, olha Senhor, antes eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu consigo ver aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Hoje eu tenho uma experiência com o Senhor. E muitas vezes Deus permite com que nós venhamos a derramar lágrimas para que tenhamos experiências com Ele e saiamos mais fortes daquela situação. É o mesmo Deus que promete bonança e vida eterna para nós. Há uma morada celestial esperando por cada um de nós. Que o povo de Deus possa, em nome de Jesus, lutar a luta correta. Estamos lutando uma luta que muitas vezes não é nossa. A sua luta é, primeiramente, contra o seu pecado e depois de espalhar o evangelho aí fora. Se a igreja do Senhor Jesus tivesse um foco, eu digo no mundo todo, tivesse um foco e por esse foco trabalhasse dia e noite, nós veríamos muito mais do que nós vemos hoje, porque como eu disse, a questão não é se Deus pode ou não fazer, porque Ele é transcendente. A questão é onde está o nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por essa mensagem. Deus, eu te agradeço pelo alerta. Eu te agradeço pela repreensão, porque a repreensão também é amor, Pai. Que o Senhor possa estar trabalhando essa mensagem em nossos corações, para que nós venhamos todos os dias da nossa vida voltarmos, Pai, de todo o coração para o Senhor. Que possamos voltar o nosso coração para o Senhor e somente no Senhor. Porque no momento das dificuldades é o Senhor que nos abraça. Porque no momento em que mais precisamos é o Senhor que nos abençoa. Então que nós possamos, Pai, lutar a luta correta. Que possamos colocar as nossas forças e os nossos ímpetos na direção correta. Para que venhamos ser o sal da terra e a luz do mundo. E o Senhor já garantiu, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E que possamos ter essa mentalidade de olharmos para o céu e desejarmos o céu. Que nós cristãos possamos desejar o céu. E viver aqui, sempre pensando na glória eterna que há de vir, Pai. Porque cremos que o Senhor não é homem para que minta. E o seu poder é transcendente, é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar.